Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Triângulo Mineiro. Meu curso, o curso de Sistemas para a Internet. Dentro desse curso a gente tem uma matéria que é Fundamentos de Rede de Computadores. Eu vou estar falando um pouquinho hoje para vocês sobre um protocolo da camada de aplicação que é o IRC, o IRC. O IRC ele foi escrito por um programador finlandês que é o Jarkko Oikarinen, em 1988, na Universidade de Oulu, na Finlândia. O trabalho começou em agosto de 88. O objetivo era criar um sistema de teletexto comunitário que rodasse em protocolo TCP/IP, com alguns recursos avançados, como conversa pública, massiva entre milhares de usuários e às vezes separado por canais, com mensagens privadas entre eles. Okay? Ele teve uma expansão com a abertura comercial da internet em 1993, quando a internet já meio que bombou, né, ao público aí. E ao longo dos anos 90, com as grandes redes de IRC, começaram a surgir como EFNet e Undernet, possibilitando que qualquer pessoa, assinante de um provedor de acesso, pudesse se conectar a essas redes. Muitas dessas redes que surgiram eram separações de grupos de usuário que não concordavam com as regras dos servidores. Então, várias pessoas iam fazendo essas pequenas redes de IRC, como um bate-papo, né? Porque não concordavam com alguns servidores e eles mesmos iam montando um servidor e comunicando. Em 1995, as primeiras redes de IRC no Brasil nasceram sendo fundadas por usuários brasileiros que já se conectavam às redes estrangeiras. A popularidade dela mesmo, que estourou, né, foi no período do finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, e concentrou milhares de usuários. Okay? Ele teve depois eu vou falar um pouquinho da decadência, como que está hoje, tá? Como que aconteceu. Então, a IRC, a palavra IRC significa Internet Relay Chat, né, como mais conhecido, é um serviço utilizado para teleconferência em modo texto. Um chat, vamos dizer assim. Ele foi constituído de servidores e clientes. Ele é constituído de servidor e cliente. A plataforma dele sempre ele precisa de um servidor e os clientes conectam para poder, e o servidor distribui os clientes e assim por diante. Da maneira, cada servidor contém informações sobre todo o sistema, cliente, usuário, servidores. Okay? O protocolo do IRC, ele está escrito, ele é um programa que tem a RFC 1459, que regulamenta essa plataforma IRC, essa aplicação dele, para que realmente é uma coisa padronizada, é uma coisa, vamos dizer assim, que tem um segmento padrão a ser cumprido, né? Então, os componentes para que funcione o IRC são os clientes, os servidores, os operadores, os canais e os operadores de canais. Eu já vou descrever cada um desses itens um pouquinho. Okay? O que é um cliente? Um cliente é uma qualquer conexão a um servidor que não seja um servidor. Eles são diferenciados através de apelidos. Então, o que é um cliente? Eu, por exemplo, Rodrigo. Rodrigo.Rodrigo, por exemplo. Eu sou um cliente que vou acessar um servidor para manter esse contato direto aí com os outros clientes. Servidores. Os servidores formam o backbone do IRC, que são os pontos de conexão para os outros servidores e para os clientes. Ou seja, os servidores é aquela plataforma cliente-servidor. O servidor ele tem tanto comunicação com o cliente quanto com outros servidores, o que forma esse backbone, uma rede, né, do IRC. Os operadores. Os operadores são uma classe especial de clientes capazes de realizar as funções de manutenção na rede IRC. A principal função dos operadores é desconectar e reconectar servidores para prevenir o mau uso de roteamento. Os operadores são os clientes que têm
uns acessos mais privilegiados e tem uma noção de como manter e gerir a rede IRC. Então seria como se fosse um cliente com privilégios, vamos dizer. Tá? Canais. Um canal é um grupo formado por um ou mais clientes que irá receber mensagens endereçadas a este canal. O canal é criado implicitamente quando o primeiro cliente junta-se a este canal. O que seria? Os canais são como se fossem grupos específicos para poder abordar um certo assunto. Tá? Quando ele vira um canal, quando tem mais de uma pessoa aí para se comunicar. Os operadores de canais são clientes que são considerados donos de determinados canais. Por exemplo, eu tenho o canal é como se fosse hoje um grupo do Facebook, vamos dizer assim. Então eu sou dono do canal. Então eu sou dono do grupo do Facebook. Eu administro esse canal. E os canais são os canais dentro do Facebook, vamos dizer assim, que estou fazendo assim uma comparação, né, que seria o grupo lá no Facebook, é um canal do IRC, vamos dizer. E os operadores de canais é o quê? É como se eu fosse o administrador do grupo lá no Facebook, eu sou o operador administrador do canal aqui no IRC. Okay? Protocolo utilizado. O protocolo usado pela Internet Relay Chat, que é a IRC, é baseado em troca de mensagens construídas de até 512 octetos, 8 caracteres na ACE. Quaisquer, né? Essas mensagens são assíncronas e existem uma garantia de resposta. Então, ela não existe uma garantia de resposta. Às vezes pode perder, pode ter algum problema aí no meio. Então, ele não é tão seguro. As mensagens utilizadas pelo IRC são constituídas de 3 partes, separadas por espaços. Essas mensagens, elas têm 3 partes. Ela tem eu coloquei aqui um exemplo na frente, vamos ver se eu não coloquei. Essas mensagens são o seguinte: tem um comando que você quer dar, depois do comando um espaço, tem qual usuário você vai remeter essa mensagem, espaço a mensagem. Então você precisa de dar esses 3 comandos aí para que ela funcione. O prefixo seria aqui, o prefixo é opcional, é utilizado em algumas situações para indicar que é um servidor ou um cliente de origem, que é o a primeira linha dessa mensagem. O segundo é um comando, que é um string de conjunto de 3 números que indica o comando ou uma resposta numérica. E o terceiro é o parâmetro de comando, até 15 argumentos que podem ser enviados durante as mensagens. Os comandos que são alguns comandos que podem ser utilizados, uma breve descrição aí. O comando de registro de conexão, que é o PAS, que utiliza para definir uma senha de conexão. O user serve para especificar os dados do cliente para o servidor no início de uma conexão. Então, esses seriam um dos comandos. Comando para operações com canais. Tem o join, que é um comando usado por cliente para começar a escutar um canal específico, para usar esse canal específico. O pert, que é remover um cliente do canal. Seria assim para os operadores de canais, com o administrador do canal, vamos dizer assim. Comandos de envio de mensagens. Então tem o priv MSG, envia a mensagem entre 2 usuários. Tem o notice, que é envia a mensagem para um canal. Então são alguns comandos aí dentro da plataforma IRC. Okay? Hoje, o que aconteceu com o IRC? Como está? Vou falar um pouquinho da decadência dele, que eu deixei nas considerações finais, porque ele não está sendo tão usado mais. Então, o IRC tornou-se um dos principais meios de bate-papo na internet no final dos anos 90, como já havia dito, e no início dos anos 2000. Concentrou milhares de usuários todos os dias, aí tinha várias pessoas se conectando. A decadência do IRC começou por volta de 2003, quando os mensageiros instantâneos se tornavam ainda mais populares, permitindo bate-papo com amigos, sem importunando por desconhecidos e séries de recursos que o IRC não permitia. Porque o IRC ele deixava muito aberto, você não tinha controle com quem você queria conversar. Eu quero conversar somente com o fulano, ou com
usuário X. Não tem como. Quando eu começava a digitar, ele é como se fosse um bate-papo da UOL, vamos dizer. Todo mundo está no mesmo lugar, todo mundo vê, todo mundo digita. Okay? Então, primeiramente, ele começou a cair mesmo quando surgiu o ICQ. Chamou a atenção dos usuários, né, pela praticidade e simplicidade na comunicação direta entre eles. Posteriormente a isso, veio o MSN, o MSN Messenger, que foi ganhando mais espaço ainda, permitia conversas de vídeo, webcam e tudo mais. E criar grupos de, uso, de bate-papo dentro do próprio bate-papo, e aí, com isso foi dando uma decaída. Ele, vamos falar assim, o que arrebentou com o IRC mesmo de vez, falou assim, olha, a partir de hoje praticamente ninguém usa, foi quando surgiu o Orkut. Após surgir o Orkut aí é que começou o IRC a dar uma caída. Na época que saiu o IRC, eles falaram assim, nossa, foi a melhor coisa que inventaram. O IRC serviu para usar comandos entre universidades, na época de Guerra do Golfo e outras comunicações mais instantâneas aí. Mas quando começou a surgir o Orkut, o IRC já realmente perdeu espaço de vez. Atualmente, o IRC ainda é usado, tá? Hoje ele é usado para fins mais específicos. Existem canais que realizam trocas de arquivos entre usuários semelhantes ao P2Peer. Ele consegue fazer essa troca de arquivo, ele não é o P2Peer, mas ele é bem semelhante à forma de trabalho. Além disso, o IRC ele é bastante utilizado para distribuições de Linux que utilizam o IRC, o IRC, para dar suporte aos usuários como no Ubuntu. Então, assim, hoje eu uso o IRC ainda, não como antigamente como bate-papo, mas para outras finalidades. Eu queria falar um pouquinho do IRC, ele é bem interessante esse protocolo. Foi uma coisa que foi, vamos dizer assim, esboçada em 1988 e que deu abertura para como está a nossa comunicação hoje via bate-papo, que acho que fez assim, abriu campos, né, e fronteiras aí para ter o que temos hoje, como WhatsApp, Viber e assim por diante. Foi uma ideia muito criativa na época. É isso que eu queria falar para vocês, um pouquinho do IRC, como que trabalha na camada de aplicação. Eu agradeço a atenção e obrigado e até a próxima.